Olá, povo de Deus! Vamos começar agora a nossa escola dominical com base na nossa confissão de fé de Westminster. E hoje nós trataremos do capítulo 30, que fala das censuras eclesiásticas. Essa expressão significa dizer o julgamento que a igreja faz contra o pecado. Seriam os processos disciplinares que a igreja deve exercer para a glória de Cristo. Então, o que temos aqui é exatamente aquele processo que disciplina, que absolve, que restaura irmãos da igreja e até exclui alguns do seu rol de membros. A nossa confissão de fé, então, com base na Escritura Sagrada, vai nos mostrar a interpretação dessa atitude, portanto, é um assunto bastante importante. O primeiro artigo que trata sobre as censuras eclesiásticas diz assim: o Senhor Jesus, como rei e cabeça da sua igreja, nela instituiu um governo nas mãos dos oficiais dela, governo distinto da magistratura civil. O que temos aqui é a introdução, mostrando dois aspectos. Primeiro, que Cristo instituiu na sua igreja um tribunal para julgar os seus membros, os membros da igreja. Só que acontece da seguinte maneira: quem de fato julga e disciplina é o Senhor Deus por meio de Cristo. Cristo é o grande juiz. Ele, inclusive, no final dos tempos, há de julgar a todos com relação às suas práticas e às suas escolhas. Então, o mesmo acontece hoje. Hoje, quando um irmão ele é disciplinado, ele foi disciplinado por Cristo. Mas de que maneira isso acontece? Por meio da igreja. Cristo deu autoridade e poder para a igreja exercer o julgamento, as censuras eclesiásticas na vida de seus membros. Agora, no nosso caso, nós que somos da igreja presbiteriana, como é que isso ocorre? Ocorre por meio dos seus oficiais, por meio dos presbíteros e pastores. Eles são representantes direto da igreja. Então, quando um conselho ele forma um tribunal para julgar uma denúncia, uma queixa, uma falha grave, quando faz isto, não é o conselho que julga e disciplina, é a igreja. E essa igreja o faz para Cristo. Perceberam aí a cadeia? Cristo, igreja, oficiais. Então, você que é membro de igreja, você não pode dizer assim, não, é o conselho, ele é quem decide por ele mesmo, o que ele achar melhor, com base na Escritura Sagrada. Não. O conselho da igreja, assim como os concílios, que possuem tribunal de recurso, eles estão representando a igreja, porque é a igreja que disciplina, é a igreja que julga. Isso também ocorre, é muito semelhante na magistratura civil. Quando você tem, por exemplo, um tribunal que está julgando alguém por assassinato, quem é que vai julgar? Quem está julgando ali, na verdade? Não é o juiz é o mediador, mas é um grupo de jurados que representa a sociedade inteira. Viram só? Então, aquele grupo de cidadãos, eles estão representando a sociedade, porque é a sociedade que julga. Isso na magistratura civil, laica. No nosso caso, na igreja, a mesma coisa. O conselho, ele representa a igreja que recebeu de Cristo autoridade para fazê-lo. E, como o nosso artigo mesmo diz, a atuação do tribunal na igreja essa atuação é distinta da magistratura civil, porque cada um tem a sua função. A magistratura civil é formada por ministros de Deus para punir os malfeitores na sociedade e elogiar
e proteger as pessoas de bem. Isso na sociedade. Agora, na igreja, nós temos ali os tribunais eclesiásticos. Aí vamos mais uma vez enfatizar a separação que existe entre igreja e Estado. Existem pecados que só podem ser julgados pelo tribunal da igreja, não pode ser levado para a magistratura civil, como Paulo nos fala lá em 1 Coríntios. Porém, existem pecados, crimes, que devem ser julgados pela magistratura civil. Então é dessa forma que nós entendemos. Lembrando que nenhum crente pode levar outro crente à magistratura civil. Ele deve começar pelo conselho, deve começar pelo tribunal instituído na sua própria igreja. Isso é só para ressaltar a distinção que existe entre essa atuação eclesiástica e a atuação na sociedade laica, por assim dizer. O segundo artigo, ele vai mostrar o poder desse tribunal eclesiástico. O que esse tribunal eclesiástico pode fazer pela autoridade da igreja que recebe a autoridade de Cristo? Diz assim, vejam só como os nossos símbolos de fé vão tratar esse ponto, que é o artigo 2º. Diz assim: a esses oficiais estão entregues as chaves do reino do céu. Em virtude disso, eles têm, respectivamente, o poder de reter ou remitir pecados, fechar esse reino a impenitentes, tanto pela palavra como pelas censuras, abri-lo aos pecadores penitentes, pelo ministério do Evangelho e pela absolvição das censuras, quando as circunstâncias o exigirem. O poder da igreja, por meio dos seus oficiais, os ministros da palavra, os presbíteros, é muito sério. Porque, de fato, esse tribunal, ele sim tem autoridade para abrir e fechar. Aliás, como diz o Senhor Jesus lá em Mateus 18, que é um texto que eu quero ler ao final da nossa lição, que é muito importante, ele diz que esse tribunal eclesiástico, ele abre e fecha aquilo que terá sido aberto ou fechado no céu. Veja que autoridade. Esse tribunal, ele tem autoridade para punir, para disciplinar, para restabelecer, para declarar inocente, para excluir da igreja. E veja que isso se dá não apenas por uma atuação direta do tribunal, mas também pela pregação da palavra. Todas as vezes que a palavra de Deus ela é pregada fielmente na Escritura Sagrada, ali nós temos a atuação do juízo e também da misericórdia de Deus na vida das pessoas. A pregação ela leva aquele pecador a se arrepender e buscar ao Senhor. Mas há situações em que isso deve ser tratado num tribunal, o tribunal do conselho. E quando isso acontece, esse conselho ele tem sim a autoridade de disciplinar, de declarar inocente, de declarar culpado, de afastá-lo da comunhão, no que diz respeito principalmente à Santa Ceia, e também excluí-lo. Excluir essas pessoas da comunhão total da igreja. Essas pessoas, elas, portanto, estão debaixo da autoridade desse tribunal. Veja como é sério e como é importante. E volto a dizer, eu quero sempre estar repetindo, não são os oficiais, é a igreja representada por esses oficiais, democraticamente eleitos pela própria igreja para este fim também. Então, o tribunal eclesiástico, ele possui uma autoridade muito forte, porque é uma autoridade que vem de Cristo Jesus. Agora, qual é o objetivo desse tribunal? Qual é o objetivo das censuras eclesiásticas? Por que isso existe? O artigo 3º vai nos mostrar isso.
As censuras eclesiásticas são necessárias para chamar e ganhar para Cristo os irmãos ofensores, para impedir que outros pratiquem ofensas semelhantes, para purgar o velho fermento que poderia corromper a massa inteira, para vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho, e para evitar a ira de Deus, a qual com justiça poderia cair sobre a igreja, se ela permitisse que o pacto divino e os seios dele fossem profanados por ofensores notórios e obstinados. Veja o objetivo. O objetivo das censuras eclesiásticas é para tratar um irmão que está em pecado e ele precisa ser tratado por meio da disciplina, para manter a santidade dentro da igreja, para levar outros irmãos a temerem. É por isso que Paulo mesmo diz que as censuras eclesiásticas elas precisam ser ditas publicamente no culto, justamente para que irmãos temam, ao mesmo tempo em que a restauração também deve se dar num culto solene, para que a igreja venha se alegrar. Aqui está muito claro, e tem um ponto importante, irmãos, para evitar que a ira de Deus caia sobre a igreja. Paulo, inclusive, traz essa advertência lá em 1 Coríntios. Ou seja, nós devemos tratar os pecados com seriedade para manter a pureza e para que a ira de Deus não caia sobre a igreja. Lembra quando Paulo fala da atitude daqueles irmãos lá em Corinto com relação à ceia, com relação ao culto? Veja o que Paulo diz. Paulo diz assim: olha, tem muita gente doente no meio de vocês e muita gente morrendo. Juízo de Deus sobre a igreja, que não trata os pecados como deveria. A igreja de Corinto suportava, por exemplo, um camarada que tinha um relacionamento íntimo com a sua madrasta. Então, assim, era uma coisa absurda que a igreja não tratava. Paulo teve que tratar à distância, unindo o seu coração à igreja. Então, esse ponto é um ponto muito sério. Então, por exemplo, quando um membro sabe que o outro membro está num pecado, um pecado grave, que deve ser tratado, e se omite de denunciar por amizade, por medo, ou porque não quer se meter na vida de ninguém, cuidado. Cuidado, porque a ira de Deus pode cair sobre a igreja. A igreja precisa, de fato, tratar. E um ponto importante é que o membro também não pode dizer assim: pastor, olha a vida de fulano, viu? Esteja observando. Por que eu tenho que olhar para a vida dele? Sei não, veja lá. Não, está errado também. Pastor, presbítero não é investigador, não é detetive. Não, se você sabe de alguma coisa, denuncie. A denúncia tem que ser por escrito, para a glória de Cristo, para que aquele irmão ele seja tratado com toda decência, com toda gravidade. Mas precisamos entender, irmãos, não podemos brincar com isso. Se eu sei ou você sabe que um irmão ele está em pecado, pecado grave, que deve ser tratado, sofrer inclusive disciplina, denuncie. Denuncie para que a ira do Senhor não caia sobre a igreja. E aí temos o último artigo, que é o artigo 4º, que diz assim: para melhor conseguir esses fins, os oficiais da igreja devem proceder na seguinte ordem, segundo a natureza do crime e demérito da pessoa: repreensão, suspensão do sacramento da ceia do Senhor e exclusão da igreja. Esses aqui são os níveis que nós temos para a punição ou para a disciplina. O sujeito ele pode ser disciplinado por meio de uma repreensão. Essa repreensão pode ser por escrito, ou ele pode ser chamado ao conselho e ser ali duramente repreendido. Ou então ele pode ser suspenso da comunhão, da ceia do Senhor. Ele não participa, está proibido de participar da ceia até que ele de fato se arrependa e passe por todo o processo que o conselho assim
determinar. E por fim, quando não houver mais o que fazer, quando esse irmão, depois de repreendido, depois de afastado, ele continua no seu pecado, ele deve ser excluído da igreja. Ele deve ser tratado como publicano e fariseu. E aí eu gostaria, amados irmãos, de ler Mateus 18, do verso 15 ao verso 20, quando Cristo vai exatamente tratar sobre essa questão aqui na Escritura Sagrada. Diz assim o texto, preste bem atenção e veja como os nossos símbolos de fé estão baseados, sobretudo, naquilo que Cristo ele nos ensina. Diz assim, ó: se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. A primeira atitude é cometer um pecado contra mim, ou um pecado contra Cristo. Eu vou lá, admoesto, converso com ele, vejo a atitude dele. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. Então, o segundo passo é você chama 2 ou 3 pessoas idôneas da igreja, leva com você, e aí você vai tratar mais uma vez aquele pecado. Você vai tratar o pecado daquela pessoa com aquelas testemunhas. Se ela não ouvir, e aí é o que Cristo disse, e se ele não os atender, dize-o à igreja. Aí é quando você faz a denúncia para a igreja. Como que você faz a denúncia para a igreja? Você escreve um documento e você faz a denúncia para o conselho. Pode ser denúncia ou queixa. Queixa é quando a pessoa peca contra mim. Denúncia é quando ela está cometendo pecado contra outrem ou pecado geral. Não é necessariamente contra mim diretamente. Então aí eu faço a denúncia. Ou queixa quando é contra mim. Eu devo levar ao conselho. E aí veja só o que Cristo diz. E se recusar ouvir também a igreja, no nosso caso representada pelos oficiais, considera-o como gentio e publicano. Aí vem a exclusão. Ele é considerado um ímpio. Ele é excluído da igreja. Isso é tão sério que se essa pessoa lá na frente se arrepender, não, eu errei de fato, foi um erro, etc. O que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que passar de novo e fazer a sua pública profissão de fé. Ele tem que fazer a sua profissão de fé publicamente para ser readmitido como membro. Aí Cristo vai trazer algumas palavras que são muito importantes para nós entendermos. E veja que o contexto aqui de Cristo é o contexto de tribunal, é o contexto da igreja julgando esses irmãos. Ele diz assim, ó: em verdade vos digo, depois que ele diz que deve declarar o sujeito lá, publicano, fariseu, e desligá-lo da igreja, ele diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Mostra aqui a representação direta. As censuras eclesiásticas e os tribunais eclesiásticos representam aquilo que foi determinado no céu. Quando um tribunal eclesiástico ele condena uma pessoa à exclusão, vendo-o como ímpio, isso porque já foi determinado lá no céu. É uma autoridade muito grande. E é claro que isso deve gerar temor nos oficiais, temor muito grande, para que faça isso com bastante seriedade, cônscios de que é, de fato, a vontade de Deus e que os fatos levam a essa conclusão. Você tem que ter ali fatos, você tem que ter dados para esta conclusão. Aí Cristo continua dizendo assim: em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Pois onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Que coisa séria. Veja que coisa séria.
Cristo está dizendo assim: em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Essa é a autoridade do tribunal. E por que que o tribunal ele tem autoridade? Porque Cristo está ali no meio dele. Aliás, esse texto aqui, o verso 20, ele é muito mal compreendido, né, irmãos? Porque Cristo diz assim: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Aí eles usam isso para culto solene, usam isso para reunião de oração e tal. Claro que Cristo está presente no culto solene, sim. Ele está presente também na reunião de oração, sim. Ele está presente onde os crentes estão. Claro, mas essa expressão aqui nesse texto é exclusiva e específica para tribunal. Não obstante o fato de que Cristo está presente na vida dos crentes, no culto, nas reuniões, nas visitas, Cristo está ali presente. Mas aqui há um elemento importante. Cristo está dizendo: sou eu quem está fazendo. Eu estou com vocês. Eu estou junto. E Cristo é o supremo juiz. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E aí eu concluo trazendo aqui algumas informações importantes. O sistema presbiteriano, ele é muito rígido. Nós temos um código de disciplina, nós temos um manual, né, que é o manual presbiteriano. O manual presbiteriano tem ali o estatuto, né, o estatuto geral da igreja, de todas as igrejas. E nós temos também o código de disciplina. E a disciplina na igreja presbiteriana, ela é muito formal. O conselho só aceita denúncia por escrito. Quando o réu, por exemplo, ele diz assim: não, é mentira, eu não fiz isso. Aí o conselho vai instaurar um tribunal e um processo com capa, com todos os documentos. Essa pessoa, inclusive, ela tem direito a um advogado, não é um advogado ímpio, mas um crente qualquer na igreja que se levanta para defendê-lo nesse processo, ele tem direito a ampla defesa. Quando essa pessoa é considerada culpada, esse código de disciplina traz atenuantes e agravantes para mostrar, né, o grau de disciplina que ele deve receber. E nós temos sim a possibilidade de recurso. É isso mesmo. Se um conselho, por exemplo, ele dá um veredito e a pessoa diz que é inocente, não, gente, eu sou inocente, isso não é justo. Eu estou sendo punido por algo que eu não cometi. Ele pode recorrer, ele recorre para o Tribunal de Recursos do presbitério. Aí o presbitério vai julgar todo o processo realizado pelo conselho. Se o presbitério der ganho de causa para aquela pessoa, aí ele ainda tem como enviar para o sínodo, que enviará ao Supremo Concílio. E veja que esses concílios se distanciam muito daquela igreja e daquele conselho, mas vai julgar por conta do processo, de toda a documentação que está ali. Então, sim, é um direito de todo membro da Igreja Presbiteriana do Brasil recorrer quando ele se sente injustiçado por uma decisão do Tribunal do Conselho. Ele tem outras instâncias acima para recorrer. Bem, irmãos, essa foi a nossa lição. Eu espero que vocês tenham entendido a importância das censuras eclesiásticas. E encerro dizendo aquilo que repeti o tempo todo ao longo da nossa lição. Quem julga os crentes é a igreja. A igreja, no nosso caso, faz isso por meio de representantes livremente eleitos. É isto. São representantes legítimos e legais da igreja para fazer isso. Mas toda vez que você ouvir no culto o conselho anunciando um irmão que foi disciplinado, diga sempre: não, fui eu. Eu fui representado pelos meus irmãos. Foi a igreja que fez isso. E na verdade a igreja faz isso porque no fim das contas é Cristo quem faz isto. Ele é o supremo juiz sobre o seu povo e sobre todo o universo. Meus irmãos, que Deus os abençoe, que Deus nos ajude e que haja da nossa parte a luta para manter a igreja sempre pura.
para a glória do nosso Cristo. Até a próxima.